para mais uma aula do curso gratuito que está acontecendo em um grupo do Facebook. Vou deixar o link do grupo aqui na descrição do vídeo, tá bom? O nome do curso é Projeto Festa dos Emojis. E nós temos como objetivo trabalhar os sentimentos e as emoções das crianças, ok? Então, para iniciar esse vídeo, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e ative as notificações aí no sininho, ok? Assim você fica por dentro de todos os vídeos que é publicado aqui no meu canal e sempre tem alguma novidade para vocês. Se você gostar dessa aula, se você achar legal, deixa um comentário aí, que isso nos incentiva a sempre estar colocando conteúdo para te ajudar no Ministério Infantil da sua igreja, tá bom? E essa aula nós vamos falar sobre um momento da história no projeto Festa dos Emojis, ok? Então nós temos já o cronograma, foi passado na nossa outra aula, o planejamento, a organização a gente já comentou, e eu estou responsável pela parte da história. Como que deve acontecer essa história, como deve ser contada. Nós vamos trabalhar as emoções. Então, eu escolhi uma história bíblica, mas também vocês podem ficar à vontade para escolher outras histórias, desde que ela tenha momentos emocionantes, que vão demonstrar as emoções dos personagens. A história que eu escolhi foi a história de José. E aí nós temos uma apostila, para falar sobre o momento da contação de história. E nós vamos, antes de iniciar a nossa história, que é a história de José, nós vamos falar um pouquinho das emoções de Deus. Será que Deus tem emoções, sentimentos? Como será que isso funciona? Ok? Então, quando nós formos contar a história para as crianças, nós precisamos iniciar dessa maneira. Alegre, cumprimentando as crianças, falando quem tá feliz, quem tá triste, levanta a mão, quem tá bravo. Aí você vai falando das emoções, pedindo para que as crianças levantem a mão, ok? Quem tá feliz, deixa um joinha aí, que eu vou depois comentar e responder o seu comentário, ok? Então, depois de cumprimentar as crianças, fazer essa parte da emoção, alegria, tristeza, quem tá com medo? Tem alguém com medo aqui? E espere as crianças responderem. Depois disso, você vai falar, tudo isso que eu falei são sentimentos e emoções que estão aqui dentro do nosso coração. Como a história vai acontecer depois do teatro, então as crianças já vão estar por dentro do que é as emoções e os sentimentos. E aí nós vamos falar que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus nos criou, Ele colocou em nós propriedades que Ele tem. Será que Deus tem sentimentos? Será, crianças, que Deus tem sentimentos? Sim, Deus tem sentimentos. E aí nós vamos para a Bíblia. O que será que a Bíblia nos fala sobre os sentimentos de Deus? Deus também, Ele se alegra. A Bíblia nos diz que Ele se alegra. Lá em 1 Reis 3,10 está escrito assim: o Senhor se alegra e nos presenteia quando temos um gesto digno. E aí ele vai explicar o porquê que está falando isso. Tem na nossa apostila que está disponível no grupo do Facebook, ok? E aí tem outros 2 versículos para orientar vocês nisso, e vocês podem escolher um deles para falar da alegria de Deus. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O outro versículo que está em Lucas 15:7. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Então, Deus se alegra quando nós temos arrependimento, quando nós reconhecemos que cometemos algum pecado e precisamos de perdão. Então, nós vamos comentar sobre essa alegria com as crianças. Será que Deus se alegra, crianças? Sim, a Bíblia diz que Deus se alegra quando um pecador se arrepende. Também diz que Deus se alegra e nos presenteia quando nós temos um gesto digno,
diante dele. Deus se alegra quando você ajuda os seus amigos. Deus se alegra quando você obedece os seus pais, porque são atos, gestos dignos. Então isso traz alegria para o Senhor, tá bom? Ah, mas será que Deus fica triste? Será que Deus se entristece? Sim, a Bíblia diz que Deus também sente tristeza. O que deixa Deus triste é quando a humanidade se esquece da existência de Deus. Então, isso entristece muito o coração de Deus, quando a humanidade se esquece de Deus. E lá na história de Noé, a gente viu que quando Deus olhou para a terra, que a humanidade estava corrompida, fazendo maldade, os homens matando, roubando, a humanidade estava perversa, se esqueceram da existência de Deus. E Deus se entristeceu e ele se arrependeu de ter criado a humanidade. Mas diante de todos esses pecadores, dessas pessoas que se esqueceram de Deus, Deus também viu um homem justo e bom chamado Noé. E todos vocês conhecem a história de Noé, não é mesmo? Então Deus, ele também sente tristeza. E aí nós temos na nossa apostila alguns versículos que base para essa explicação da tristeza. Será que Deus se ira? Será que Deus fica nervoso? Será? Será que Deus tem ira? Ele fica nervoso, bravo? Será? O que a Bíblia diz sobre isso? Vamos ler lá em Salmo 78. Sabe o que a Bíblia diz? Eles o irritaram com os altares idólatras, com os seus ídolos lhe provocaram ciúmes. Nós vemos dois sentimentos de Deus aqui, a ira e os ciúmes. Por quê? Porque Deus criou as pessoas e fez eles para o adorarem. Mas as pessoas iraram Deus, deixaram Deus bravos, porque eles construíram estátuas de deuses que têm olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não pode cheirar, tem ouvidos, mas não podem ouvir. Tem mãos, braços, mas não podem abraçar. E essas pessoas construíram essas estátuas e o adoram no lugar de Deus. Logo Deus que pode nos ouvir, Deus que nos vê, Deus que fala conosco, Deus que pode nos dar um abraço naquele momento em que nós precisamos. Sim, mesmo nós não o vendo, Ele nos vê. Assim como o vento, a gente não vê o vento, mas a gente sente o vento, não sente? Nós também podemos sentir Deus. Então Deus, ele se ira, mas Deus não peca, tá? Por isso que a Bíblia fala para nós, ireis, mas não pequei. Nós podemos ficar bravos, mas não podemos pecar. Se a gente deixar a ira crescer em nosso coração, se nós deixar a ira tomar conta do nosso coração, nós pecamos. Quando nós ficamos bravos, podemos bater nas pessoas, podemos sentir ódio, podemos querer fazer mal para as pessoas. Então Deus fala, nós podemos até ficar bravos, mas não podemos pecar, não podemos bater nas pessoas, não podemos fazer mal para as pessoas, tá bom? Então, Deus também sente ciúmes de cuidado, porque Ele nos criou e Ele não quer ver a gente enganados pelo diabo, tá bom? Pelo inimigo. Deus não quer ver a gente enganado pelo inimigo. E aí tem diversos versículos que falam sobre isso. Sabendo Deus, enfureceu-se e rejeitou Israel. Por que Deus enfureceu e rejeitou Israel? Porque Israel estava pecando e adorando outros deuses. Outro sentimento que nós vamos ver de Deus. Deus sente compaixão. Mesmo a humanidade sendo pecadora, Deus tendo a oportunidade de destruir todo mundo, Deus sente compaixão, se compadece de nós. Sabe? Lá em Oséias está escrito assim, o meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Quando nós se arrependemos dos nossos pecados, desperta em Deus a compaixão.
E Deus sente compaixão por nós e nos dá o direito a ser perdoado. Ele sempre está disposto a nos perdoar quando nós se arrependemos. Isso desperta a compaixão de Deus. As pessoas que fazem mal, que se esquecem de Deus, se elas ouvirem a voz de Deus, ou se elas ouvirem falar de Deus, elas se arrependerem de todo o coração do mal que fez, Deus sente compaixão por elas e perdoa os seus pecados. Mas será que Deus sente amor? Será que Deus tem um sentimento de amor? Será? Será que Deus tem amor? O que a Bíblia diz sobre isso? Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus nos ama. Em 1 João 4:8 está escrito assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então Deus não sente amor, Deus é amor. O sentimento predominante do nosso Senhor é o amor. Então Deus, ele é amor. O sentimento que nós precisamos sentir é Deus. Nós precisamos sentir Deus na nossa vida. E esse amor de Deus é tão grande que lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou em outra linguagem, ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Sabe, o nosso Deus nos ama e Ele não quer nos ver perecendo pelo pecado, porque o pecado nos leva à morte. Mas o amor de Deus tão grande deu o Filho dele, Jesus, para morrer por nós lá na cruz, para que quando nós se arrepender dos nossos pecados, o sangue de Jesus pague o preço para que nós recebamos o perdão. Porque o inimigo, ele nos julga, e quando nós pecamos, ele acha que ele tem direito à nossa vida. Mas quando o Senhor Jesus entregou a vida dele lá na cruz, ele pagou o preço para nos resgatar, para nos tirar das mãos do inimigo e dizer: esse é o meu filho. Então nós se tornamos filhos de Deus quando nós aceitamos Jesus, e o amor passa a habitar em nosso coração, porque Deus é amor. E quando nós o aceitamos, nós passamos a amar as pessoas, amar o nosso próximo, amar até aqueles que nos fazem e nos desejam mal. Então, nós conhecemos alguns sentimentos e algumas emoções de Deus, não é? Amor, o sentimento que nós precisamos sentir, e algumas emoções que às vezes nós sentimos: tristeza, alegria, né? Raiva, não é? Deus, em alguns momentos, ele tem essas emoções, mas o que diferencia eu e Deus, você e Deus, os meus sentimentos de Deus e os seus sentimentos de Deus, é que Deus, ele não peca por causa das emoções dele, tá? Mas se nós não estivermos em Deus e não estivermos com o Espírito Santo no nosso coração, nós podemos pecar, cometer pecado com essas emoções que sentimos. E é por isso que nós vamos ouvir uma história agora. Sim, uma história. Não de Deus, né? Que a gente já aprendeu sobre Deus e as emoções. Mas nós vamos ouvir uma história que está na Bíblia, tá? Está na Bíblia, na palavra de Deus, que conta a história de um menino. E nós vamos ver nessa história que os seres humanos, às vezes, pecam por causa de alguns sentimentos que estão no coração deles. A nossa história de hoje, que nós vamos ouvir, é sobre um menino chamado José. Sim, esse menino muito feliz, ele tinha 11 irmãos. 11 irmãos. Um desses irmãos era um irmão mais novo que José. O nome dele era Benjamim. E esse irmão era um irmão muito chegado de José, que José amava muito. E aqui nós vemos o sentimento de amor, tá bom? José amava muito esse irmão. Mas José também amava os outros irmãos, que eram mais velhos que ele. José, ele tinha uma missão: ajudar o pai e os irmãos a cuidar dos animais, a pastorear as ovelhas. Então,
José sempre era obediente ao seu pai, sempre fazia o que agradava ao pai. Mas os irmãos mais velhos de José, não o Benjamim, porque o Benjamim não ia para o campo ainda, porque ele era menor. Mas os outros irmãos de José, mais velhos, faziam muitas coisas erradas. Muitas coisas erradas, porque no coração deles tinha muito ódio. E isso, quando José contava para o pai dele que os irmãos faziam coisas erradas, deixava o pai deles muito triste. Jacó, o pai de José e dos irmãos de José. Jacó ficava triste com a atitude dos irmãos, porque a desobediência entristece o coração dos nossos pais. Mas José, por ser obediente, sempre dava alegria ao coração do pai. Por isso, José, certa vez, ganhou uma túnica toda colorida. Naquela época, só quem ganhava a capa era os príncipes, capa colorida, só quem usava eram os príncipes. As outras pessoas tinham capas comuns, e os irmãos de José não tinham uma capa colorida. E isso, José ganhar essa capa, teve um sentimento de inveja no coraçãozinho dos irmãos deles. Os irmãos dele sentiam inveja porque ele tinha ganhado uma túnica colorida. E eles pensavam, por que o nosso pai deu uma túnica colorida para ele e não deu uma túnica colorida para nós? Mas o pai fez isso porque José era sempre obediente. E quando o filho é obediente, o pai tem prazer de abençoar o filho, de dar presente, porque o filho sempre está obedecendo o que o pai diz. Mas, certa vez, enquanto José estava dormindo, ele sonhou. Ele sonhou um sonho estranho, que deixou ele um pouco confuso, um pouco curioso, pensando o que será que esse sonho quer dizer. Quando ele acordou de manhã, que ele foi contar para os pais e para os irmãos aquele sonho. Olha, eu estava junto com vocês colhendo trigo, mas aí o meu feixe, ou quer dizer, o meu monte de trigo era maior do que o de vocês. E o feixe de trigo de vocês se encurvavam o meu feixe de trigo. Ele ficou curioso e contou para o pai e para os irmãos aquele sonho. Mas os irmãos de José sentiram ódio. Por quê? Por que eles ficaram com raiva do sonho de José? Porque eles achavam que José estava querendo ser superior a eles. Que José estava querendo que eles se submetessem a ele para fazer as vontades e caprichos dele. Mas não era isso que Deus mostrou em sonho para José. Mas mesmo assim, passou-se os dias. José, aquele menino alegre e obediente ao pai, teve novamente um outro sonho. Nesse sonho, ele sonhou que 11 estrelas, o sol e a lua, se encurvavam diante dele. No outro dia de manhã, novamente curioso, confuso com aquele sonho, ele contou para os pais e para os irmãos o sonho. Aí aumentou a fúria ainda mais dos irmãos de José. Eles ficavam furiosos com os sonhos de José. Como assim? Ele está querendo ser maior que nós? Ele está querendo ser melhor que nós? Ah, não é possível isso. A gente precisa fazer alguma coisa. E os irmãos de José foram para o campo, cheio de raiva, de ódio. Lembra que eu falei que nós podemos até ficar irados, mas não podemos pecar? Os irmãos de José não fizeram isso. Eles não se acalmaram. Eles deixaram o pecado entrar no coração deles.
Então, certo dia, quando o pai pediu para José ir até o campo e chamar os irmãos, José, todo feliz, com a capa colorida, foi para o campo chamar os irmãos. Chegando lá, os irmãos estavam o quê? Furiosos, estavam irados. Viram José chegando de longe e falaram: lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador. Nós precisamos fazer alguma coisa contra ele. Nós precisamos dar um jeito nesse menino. Vamos matá-lo, disse um. O outro disse: não, não vamos matá-lo. Vamos ver o que a gente faz. Então eles pegaram José, amarraram José, e isso deixou José muito triste. Pegaram a túnica, tiraram a túnica de José. E sabe, eles levaram José para um poço e jogaram José lá no fundo daquela cova, no poço, e deixaram José lá. E eles pegaram a túnica colorida de José, cheios de raiva e ódio no coração. Passaram sangue de animal naquela túnica colorida e levaram para o pai. Chegou lá, quando o pai perguntou de José, eles mostraram a túnica de José para o pai e falaram que um animal, um leão feroz, tinha devorado José. Então o pai ficou muito triste, uma tristeza entrou no coração do pai, porque um dos filhos dele havia sido devorado por um animal. O pai ficou muito triste, porque era um filho amado, amado do pai. E aí, eu vou contar o final dessa história em outro vídeo, tá bom? Mas vocês não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like, ativar o sininho e saiba, para quem está participando desse curso, nós vamos ter um sorteio para quem cumprir todos os desafios do curso. Nós vamos sortear esse livro aqui, Pastoreando o Coração da Criança, que foi um presente da Livraria Evangélica de Maringá. Se vocês querem participar do sorteio, entre aí no link da descrição do vídeo, faça parte desse grupo você também, ok? E não se esqueça, a continuação dessa história está no próximo vídeo. Tchau!